industrial da Turquia se forem danificadas por um forte tremor. Ersoy disse que a atividade sísmica severa que afeta Istambul e o resto do país deve estar no topo da agenda das autoridades. A preparação para os terremotos deve ser o principal projeto em Istambul e na Turquia. Devemos começar agora, começar rápido e mobilizar todos os recursos para nos prepararmos para um terremoto em Istambul, afirmou. Enquanto isso, Alan disse que Istambul deve implementar um plano de ação abrangente contra terremotos e uma infraestrutura crucial deve ser reforçada para preparar os escritórios do governo, hospitais, bases militares e edifícios do Corpo de Bombeiros da cidade, para que uma resposta de emergência esteja pronta para ser lançada após um forte tremor. Greves. Nos terremotos no sudeste da Turquia, muitos edifícios estatais desabaram, incluindo hospitais e unidades de resposta a emergências, disse ele, observando que essas instalações não poderiam ajudar no socorro a desastres. Vimos o que aconteceu quando a infraestrutura aérea, rodoviária e ferroviária foi danificada por terremotos. A ajuda não pode chegar à região com rapidez suficiente. A Guiné Equatorial confirmou seu primeiro surto do vírus Marburg, uma doença altamente infecciosa e mortal semelhante ao ebola, após a morte de pelo menos 9 pessoas, informou a Organização Mundial da Saúde, OMS, na segunda-feira. O pequeno país da África Central colocou em quarentena mais de 200 pessoas e restringiu o movimento na semana passada em sua província de Quinenten depois de detectar uma febre hemorrágica desconhecida. O vizinho Camarões também restringiu o movimento ao longo de sua fronteira devido a preocupações com o contágio. Graças à ação rápida e decisiva das autoridades da Guiné Equatorial na confirmação da doença, a resposta de emergência pode atingir todo o vapor rapidamente, disse Matshidiso Moeti, diretor regional da OMS para a África, em comunicado na segunda-feira. Além das 9 mortes, a Guiné Equatorial registrou 16 casos suspeitos de vírus Marburg com sintomas como febre, fadiga e vômito e diarreia com sangue, disse a OMS. A doença do vírus de Marburg pode ter uma taxa de mortalidade de até 88%, de acordo com a OMS. Não há vacinas ou tratamentos antivirais aprovados para tratá-la. As mortes foram preliminarmente ligadas a uma cerimônia fúnebre no distrito de Nsokinsomo, na província de Quinenten, disse o ministro da Saúde da Guiné Equatorial, Mitorra Ondoaekaba, na sexta-feira. As autoridades de saúde locais relataram inicialmente uma doença desconhecida causando casos de febre hemorrágica em 7 de fevereiro e enviaram amostras para um laboratório no Senegal que foi capaz de confirmar um como positivo para a doença do vírus de Marburg, disse a OMS. Ele disse que as equipes estão realizando o rastreamento de contato e estão isolando e tratando casos suspeitos. A Nova Zelândia declarou estado de emergência nacional pela terceira vez em sua história depois que o ciclone Gabrielle varreu o norte do país, causando inundações generalizadas e deixando dezenas de milhares de pessoas sem energia. Reportagens da mídia local mostraram pessoas presas em seus telhados em meio à subida das águas, casas destruídas por deslizamentos de terra e estradas submersas pela água. Foi uma grande noite para os neozelandeses em todo o país, mas particularmente na parte superior da Ilha Norte. Terça-feira depois que a emergência foi declarada, o ciclone está atualmente a cerca de 100 km, 60 milhas, a leste de Auckland, perto da costa leste da ilha norte do país, e deve se mover de leste a sudeste, aproximadamente paralelo à costa. Kiera MC Anuti, ministro de Gerenciamento de Emergências, assinou a declaração enquanto os serviços de emergência lutavam para lidar com a situação. A decisão significa que mais recursos podem ser direcionados para as 6 regiões mais afetadas. Este é um evento climático sem precedentes que está causando grandes impactos em grande parte da Ilha do Norte, disse ele. Estamos todos enfrentando grandes inundações, deslizamentos, estradas e infraestrutura danificadas. Mais chuva e ventos fortes são esperados e, à medida que o ciclone se move, o clima severo também se estende à parte superior da Ilha Sul. MC Anuti disse que os boletins meteorológicos que chegaram durante a noite são profundamente preocupantes. E Pins disse que é muito cedo para dizer quantas pessoas foram deslocadas ou feridas. Nenhuma vítima foi confirmada. Um bombeiro estava desaparecido depois que uma casa desabou no oeste de Auckland, enquanto outro havia sido resgatado e estava em estado crítico no hospital, disse o Serviço Nacional de Bombeiros e Emergência. Um navio da Marinha da Nova Zelândia está